Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu compartilho com os irmãos nesse momento o Salmo de número 51, para nós termos nosso momento de culto ao Senhor, né? Um culto um pouco diferente do que a gente está habituado, né? Mas um momento de oração, um momento de louvor e um momento da palavra do Senhor, né? Não é aquele culto que nós estamos habituados, mas é uma forma de nós agradecermos a Deus, lembrarmos os feitos de Deus e ser enchido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus nessa noite. Convido os irmãos para abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 51. Nós faremos a leitura, Salmo de número 51, faremos a leitura do Salmo todo. Confissão e arrependimento tem por sugestão de título na nossa Bíblia. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui a alegria da minha salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Essa aqui é um salmo que Davi reconhece diante de Deus tudo aquilo que ele tinha feito de errado e como ele tinha pecado. Apesar de Davi ele pecar contra pessoas, contra Urias, né, e contra tantas outras pessoas, ele reconhece que primariamente seu pecado é contra Deus, né? Todas as vezes que nós erramos, primariamente o nosso pecado é contra o Senhor, né? E por isso nós devemos fazer como Davi nesse salmo, reconhecer a nossa culpa, colocar diante de Deus tudo aquilo que nós temos feito, né? E pedir ao Senhor, como Davi pediu nesse salmo: cria, ó Deus, em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse cria em mim, uma vez eu estudei esse texto, e é um verbo que no hebraico eles utilizam somente quando o sujeito é Deus, porque significa que só Deus pode criar essas coisas, né? Nós vamos perceber pela ciência que o ser humano ele não cria nada, ele apenas transforma. O único que tem poder para criar todas as coisas é o Senhor, e Ele pode criar em mim, pode criar em você um coração puro e um espírito inabalável. Vamos orar ao Senhor. Tire um momento agora, também na sua casa, que você possa colocar diante do Senhor tudo aquilo que você tem feito que não tem agradado ao Senhor, todos os seus pecados. Nós sabemos que nós temos um advogado ao lado do Senhor, fiel e justo, que intercede por nós, que peleja pela nossa causa, e Ele nos levará, o sacerdote fiel, ao arrependimento e ao perdão dos nossos pecados, porque Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós.
Vamos orar, Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, para louvar o teu nome, para aprender mais de ti, para cultuar o Senhor, mesmo que distante, Senhor, uma forma de culto do nosso coração, Senhor Deus. Nós sabemos que os dias têm nos impedido de cultuar da forma correta, em comunidade, Senhor, em levar as nossas ofertas a Ti, em entoar louvores em comunidade, Senhor, e receber da Tua palavra, Senhor, da forma como nós temos costumado. Mas nós te agradecemos por ainda ter a oportunidade, Senhor, de compartilhar da nossa fé, do nosso amor a Ti, através das redes sociais, Senhor Deus. Nós colocamos diante de Ti os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa derramar o Teu perdão nas nossas vidas, que nós possamos sentir a Tua misericórdia se renovando a cada dia nas nossas vidas, Senhor Deus. Cria em nós, Senhor, um coração puro, assim como Davi pede, Senhor, e renova dentro de nós um espírito inabalável, Senhor, para que nós possamos dia a dia, através do Teu Espírito, Senhor, andar em novidade de vida, Senhor. Uma vida que agrada a Ti, uma vida que não busca olhares dos homens, Senhor, mas uma vida centrada somente em Ti e na Tua palavra, Senhor. Coloca diante dos nossos olhos coisas puras, Senhor. Nós possamos dizer, igual Davi, não porei coisas más diante dos olhos. Nosso andar seja diante da Sua palavra, diante da Tua luz, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora para o nosso momento de louvor e adoração. Que você possa ter um momento de louvor na sua casa, colocando toda a sua gratidão, todo o seu amor ao Senhor nesse momento. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês aí na casa de cada um. Nós vamos estar agora louvando a Deus através dos cânticos espirituais e nós convidamos você a estar cantando junto com a gente. Que toda honra e toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus. Amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
enche o céu, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Recebe, Senhor Jesus, este louvor diante do teu altar. Que os nossos corações e as nossas mentes possam ser transformadas pelo teu Espírito Santo. E que nessa noite o Senhor traga um renovo aos nossos corações. Fala conosco através do teu servo. E que nós possamos meditar na tua palavra, Senhor Jesus. E que o Senhor possa fazer morada em nós. Nós te agradecemos. Amém. Olá, boa noite. Graça e paz sobre a sua vida. Nós vamos para o nosso tempo de meditação na Sagrada Escritura. O texto que eu resolvi conversar um pouquinho com os irmãos, meditar um pouco com os irmãos, está na primeira epístola de João, no segundo capítulo, a partir do versículo 1. 1 João 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 6. E o texto vai dizer assim, da Sagrada Escritura para nós, para o nosso ensino, para a nossa vida espiritual. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também assim andar como ele andou. Vamos orar para nós sermos iluminados pelo Espírito Santo no poder da Escritura, para retirarmos dela lições preciosas para a nossa vida diante de Deus e nos tempos difíceis que nós temos vivido diante de um mundo cada vez mais alheio ao amor e à graça desse nosso Deus tão querido, que tem oferecido para nós todas as dádivas e bênçãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Senhor, recebe a nossa gratidão por podermos estar, ó Deus, mesmo distantes, reunidos, ó Deus, no estudo da sua palavra. Abençoe meus irmãos e irmãs, ó Deus, seus filhos e filhas, que estão agora junto comigo, meditando, ó Deus, na Escritura. Aplique a nós, ilumine o nosso coração, o nosso entendimento,
para que nós possamos compreender o texto e ele possa se tornar, ó Deus, prática na nossa vida diante de Ti. E que nós possamos, ó Deus, olhando para o texto, aprendendo do texto, tirar dele, ó Deus, lições para nós, para as pessoas que estão à nossa volta, sobre o tema que nós vamos conversar nessa noite. Ajude-nos assim, ó Deus, perdoando as nossas faltas, ó Deus, e trazendo também arrependimento ao nosso coração, ó Deus, para que cada vez e cada dia, ó Deus, mais nós possamos viver nesse mundo, ó Senhor, de uma maneira que agrada a Ti e não de uma maneira que agrada ao nosso próprio coração muitas vezes, porque nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes temos Te entristecido, envergonhado, ó Deus, o Teu nome, cometendo coisas que o Senhor abomina, ó Deus, e que Te aborrecem, sejam por pensamentos, por palavras, ó Deus, por ações e até mesmo, Senhor, por deixar de fazer coisas que o Senhor deseja que nós façamos. Ajude-nos, ó Deus, na nossa caminhada espiritual. Ajude esses meus irmãos e irmãs, ó Deus, nas suas lutas nessa semana. É a minha oração, Senhor, com gratidão por tudo que o Senhor já tem feito, por sua fidelidade, por seu perdão, por seu amor, por seu favor, ó Deus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa semana eu quero ilustrar e trazer para nós, não vou citar nomes, mas eu tenho certeza que você viu as notícias, 3 cristãos que falharam em 3 áreas representativas, tá? Sobre o pecado, que eu vou me utilizar aqui para nós conversarmos um pouco sobre esse texto de 1 João. Uma pastora, deputada, planejou, segundo as investigações, né, o assassinato do pastor, então seu marido. As investigações estão trazendo à tona questões terríveis, irmãos, na área do sexo e do envolvimento desses dois com coisas muito tristes, né, para aqueles que se dizem cristãos. Um outro caso, né, envolvendo não mais a área do sexo, mas agora a área do dinheiro. Um padre, não mais um pastor, que estava pedindo dinheiro aos fiéis para a construção de um santuário, está sendo investigado por ter aí fugido com o dinheiro desses fiéis. E um terceiro caso, um político, né, que também se diz pastor, mas aí eu queria trazer mais a ideia do poder, né, o poder corrompendo através do pecado, para nós fecharmos essas 3 áreas do sexo, dinheiro e poder. Um pastor político, candidato até à presidência, vamos dizer assim, ou pretenso candidato à presidência, preso por corrupção, né? E aí, corrupção porque o poder facilitou ele ter acesso a coisas que tombaram o seu coração. Esse é o perigo para você e para mim, irmãos. Quando nós negligenciamos o perigo do pecado, quando nós começamos a trazer o pecado para junto de nós, a olhar o pecado apenas como uma embalagem bonita, né? Atrativa aos nossos olhos, ao nosso coração, ao nosso ego, à nossa vaidade, ao nosso orgulho. Quando nós não enxergamos por detrás da embalagem bonita o sorriso diabólico do nosso inimigo que quer nos matar e nos destruir. Quando nós começamos a cultivar, deixar pecados criar raízes no nosso coração, colocamos pecado como se fosse uma caixinha de veludo, escondemos eles dos outros, não tratamos esses pecados. Quando nós negligenciamos essas coisas, irmãos, nós temos potencial para cometer esses mesmos tipos de barbaridades que esses 3 cristãos nessa semana fizeram diante do Brasil. Não brinque com essas coisas. Não se julgue acima da média ou imune a esse tipo de coisa. A Bíblia em momento algum brinca com esse tema do pecado. Pelo contrário, a Bíblia diz que o salário, a paga de uma vida em pecado é a morte e a condenação. A Bíblia diz que todo pecado é contra Deus e todo pecado traz nessa vida já as consequências, e essas consequências são danosas, destrutivas, elas cheiram morte, elas destroem famílias, elas escravizam pessoas com vício, elas levam à morte de milhares e milhões de inocentes, de indefesos diante da nossa sociedade.
O que estava acontecendo aqui no contexto do nosso texto e no contexto de quando João escreveu essa carta? Era o primeiro século, né? Provavelmente João escreve da cidade de Éfeso para as igrejas ali das províncias ali, ou da província da Ásia. E essas igrejas estavam sendo atacadas por falsos mestres que estavam trazendo ensinos errôneos, heresias, desviando os irmãos. E João, então, ele escreve essa epístola, que é uma epístola para todas as igrejas, nós chamamos de epístola geral, né? Diferente de uma 1 Timóteo que Paulo escreve pensando no seu pupilo, né? No seu sucessor. João escreve aqui para todas as comunidades, porque essas comunidades estavam sujeitas ao ataque desses falsos mestres. E a base do ensino desses falsos mestres, apesar que nós temos aí os libertinos, os docetistas, os antinomistas, os gnósticos, os judaizantes, todas heresias aí que atacaram a igreja no seu nascedouro, desde o primeiro século, e nós não vamos ter tempo de tratar de todas elas aqui, né? Mas a base desse falso ensino era mais ou menos o seguinte. Alguns diziam que Jesus nunca teve um corpo de verdade. Por quê? Porque segundo as crenças gregas, né, do platonismo, aí, do dualismo grego, a matéria é sempre ruim e o espiritual é sempre bom. Então se Jesus era Deus, ele não podia ter um corpo, porque corpo é matéria e isso seria mal. Desembocava esse falso ensino de maneira prática na vida dos cristãos que estavam sendo enganados com a seguinte premissa. Bom, se a matéria é sempre ruim e Deus está preocupado só com o meu espírito, eu posso ser no templo um bom crente e no resto da semana eu posso viver do jeito que eu quiser. E aí eles desandavam na vida pecaminosa, não se cuidavam, não lutavam contra o pecado, não choravam por arrependimento, mas começaram a viver uma vida completamente desagradável diante de Deus e da igreja. João está escrevendo para combater essas coisas e João está dizendo, não, alguém que é salvo, alguém que foi salvo em Cristo Jesus não pode viver dessa maneira. E não se iluda. Nós temos visto nos nossos dias muitos irmãos que se dizem salvos, dizem crentes, dizem que estão salvos e que vivem uma vida que condena diante de Deus. O cristão não deve brincar com esse assunto de santidade e santificação. O verdadeiro cristão, ele é chamado para uma nova vida, para um novo estilo de vida, onde eu não mais vivo da maneira que eu quero, eu vivo da maneira que Cristo quer. Esse é o verdadeiro cristão. E aqui, alguns estudiosos, eu vou citar o Mark Dever e o Wiersbe, né, um comentarista, eles falam que João ele faz alguns testes, né? Ele começa a carta aí no contexto anterior do nosso texto, fazendo umas ideias contrastantes. É como se ele dissesse assim, se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, somos mentirosos. Né? Ele vai fazer várias vezes isso dizendo, isso é verdade, isso é mentira, para ficar bem claro quem é salvo e quem não é salvo. E depois ele vai propor aí então alguns testes dentro da carta. Então antes de aplicar alguns ensinos para você e para mim, eu queria falar de algum desses testes. Tinha o teste da fé. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e que ele é nascido de Deus é salvo. Então está aí na carta, né? O teste da obediência. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos. Porque afinal, se eu digo que sou salvo e continuo andando na treva, como um diabo, eu fui salvo do quê? Né? É o teste da obediência. O teste do amor. Aquele que ama, né? Nasceu de novo. Quem não ama permanece na morte. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama seu irmão. Então, eu preciso amar os meus irmãos para demonstrar que eu amo a Deus. Era o teste do amor. E o teste da perseverança. Eles saíram do nosso meio, mas eles nunca foram dos nossos. João está falando dos falsos mestres. Eles pareciam que eram crentes, mas agora estão demonstrando que não são. Nunca foram. Por isso que eles saíram do nosso meio. Então esse teste da fé, o teste da obediência, o teste do amor e o teste da perseverança são testes que você e eu podemos, olhando para a nossa vida, percebendo em nós, dizermos com toda certeza, sim, nós somos salvos em Cristo Jesus. Se essas coisas não estão em nós, da maneira como não estavam na vida desses falsos mestres, não há motivo para nós acharmos que estamos salvos.
Pelo contrário, nós devemos correr para Cristo e acertarmos as nossas contas com Ele, da nossa vida pecaminosa. Pedir pela graça dele para que Ele gere arrependimento em nós, enquanto nós ainda temos tempo de esperança. Então são essas coisas que estavam acontecendo ali e que João levanta para os seus ouvintes. E eu queria também levantar para nós, aplicando aqui algumas coisas relacionadas ao texto, que são importantes para nós, na nossa luta contra o pecado, que deve existir na vida de todo salvo, essa luta contra o pecado. Não a aceitação do pecado, a negligência quanto ao pecado, né? A alienação pecaminosa. Não. Essas coisas não podem ser vistas de maneira corriqueira, comum na vida do crente. E olhando para o texto, nós vamos ver que João ele vai trazer esse ensino para nós, e nós vamos aplicar da seguinte maneira. Ele vai começar o texto dizendo o seguinte: filhinhos meus, que eu já frisei aqui, né? O chamado de Deus para nós, seus filhos, aqueles que somos salvos, é sempre um chamado carinhoso. Nós devemos sempre correr para Deus, mesmo quando estamos errados, porque é Ele que pode nos curar, é Ele que pode nos renovar, é Ele que pode gerar arrependimento, nova vida em nós. Se nós, quando erramos, deixamos de ouvir o filhinhos meus da parte de Deus, e ficamos ouvindo o inimigo, né, Satanás dizendo para nós: não, Deus não vai te perdoar mais, você já errou muitas vezes nessa área, de novo você vai pedir perdão por isso, você não tem vergonha, desanime, você é um fracasso, né? Aceite. Nós nunca devemos dar ouvido ao inimigo, porque muitas pessoas desanimam na fé quando erram, por pensarem que estão se salvando, por pensarem que a performance, né, a sua boa moral, né, a sua ausência de erro, a sua perfeição é que é uma garantia, ou que é a garantia de salvação. A Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos nós precisamos do Salvador. A Bíblia também diz que o verdadeiro crente vai lutar uma vida de esforço e de dedicação, né, e de suor para poder viver uma vida agradável a Deus, mas sabendo que não está se salvando, em gratidão por já estar salvo. Essa é a ideia do cristianismo. Então João começa dizendo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E olha que coisa interessante que João está fazendo aqui. Ele está usando uma construção com o verbo auristo, né, no grego, que significa o seguinte: não é para o pecado ser algo habitual na sua vida e na minha vida. Não existe um cristão em que o pecado é habitual, corriqueiro. João está dizendo que não é comum a gente viver pecando, que a gente deve evitar o pecado. Não é para viver pecando. Essa ideia de um cristão que no domingo é uma coisa e no resto da semana vive como todas as outras pessoas que não têm Cristo vivem, isso é mentira. João diz, isso é mentira. Essas pessoas estão se enganando, estão condenadas diante de Deus, se dizendo salvas. E aí ele vai dizer, para que vocês não pequem, mas quando pecar, não se deixem abater, não desistam, corram para Deus, recorram a Deus, porque Deus colocou para nós um advogado junto ao Pai. E a palavra que ele usa aqui é a mesma lá de João 14, quando ele promete o ajudador, quando ele promete o Espírito Santo. É a mesma expressão para advogado. É alguém que vai estar junto de nós, que quando eu erro, e quando eu falho, quando eu peco, eu posso chegar e dizer: Senhor, eu te entristeci, mas me perdoa. Me restaura, me renova, me ajuda, né? Ou quando a gente está desanimado, não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer frequentar a igreja, a gente poder chegar e dizer com sinceridade diante de Deus: Senhor, eu preciso do seu socorro, eu preciso do seu amparo, eu estou fraco. E a promessa aqui é que nós temos um advogado junto a Deus, alguém que intercede por nós e que tem poder para poder nos ajudar. Essa é a coisa importante que João coloca no início do texto. Filhinhos, eu estou escrevendo para que vocês não vivam habitualmente em pecado. Isso não é comum, isso não é certo na vida de um salvo. Mas quando vocês pecarem, não ouçam Satanás dizendo que Deus não ama vocês mais. Não ouça Satanás dizendo que não tem mais jeito. Não, nós temos um advogado junto ao Pai.
E olha o que ele vai continuar dizendo. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. E a colocação desse artigo aqui, antes do justo, né? No grego, está dizendo que Jesus é o único. Ele continua essa ideia no versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi oferecido por nós. Jesus tem direito de te perdoar e tem poder para interceder por você diante de Deus e junto a Deus, porque Ele te ama, porque Ele cumpriu a lei por você, Ele veio por você, cumpriu a lei por você, morreu no seu lugar, ressuscitou para a sua salvação. Está à direita de Deus e enviou o Espírito para continuar te ajudando. Então, quando você pecar, não negligencie o pecado à sua volta, como esses irmãos das ilustrações aí que eu usei, provavelmente negligenciaram. Não deixe a casa cair, não deixe a desgraça chegar, não deixe o seu casamento ser prejudicado, seus negócios serem prejudicados, sua vida ser prejudicada para recorrer a Deus. Mas recorra a Deus constantemente. Lute contra o pecado, recorrendo a esse que é o justo, o seu advogado, a propiciação pelos seus pecados. Esse é o segredo para nós vencermos a vida de pecado, irmãos. Esse é o segredo para nós derrotarmos pecado a pecado da nossa vida e expulsarmos essas coisas da nossa vida. Seja na área que for, sexo, dinheiro, poder ou qualquer outra área. Recorrer ao nosso advogado. Recorrer àquele que nos ama, que se compadece de nós, que sabe das nossas fraquezas, que sabe das nossas limitações, que sabe que nós nos esforçamos, mas que nós não damos conta. Nós somos amados, irmãos. Nós somos amados. Não deixe o inimigo roubar essa verdade de você. É por isso que João começa dizendo aqui, depois de fazer a ideia contrastante de verdade e mentira, ele vai começar com essa verdade. Nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o que foi propiciação por você e por mim. Meu querido, minha querida, nós não estamos nos salvando. Esqueça isso. Nós estamos salvos, garantidos por Deus. Em Cristo Jesus. Nós podemos recorrer a Ele sempre e devemos fazer isso, sempre. Uma segunda coisa, além de recorrer a Cristo, que João vai trazer, está aqui no texto, é que não basta só recorrer a Cristo. Nós precisamos sempre, para lutarmos contra o pecado, de instrução de Cristo. Nós precisamos, além de recorrer a Cristo, ouvir a Cristo. E olha o que ele vai dizer no versículo 3 e 4, então, dividindo o texto aí em 3 partes para ficar fácil didaticamente. 1 e 2, 3, 4, 5 e 6. Do 3 e 4 ele vai dizer: nós sabemos que temos conhecido a Cristo por isso, se nós guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, está mentindo. Então, o cristão é alguém que, além de recorrer a Deus em todo tempo, vai aprender a amar aquilo que Deus diz. Vai aprender a dar mais ouvido para Deus do que para a cultura. Vai aprender a ouvir mais a Deus e o que Deus quer em Cristo Jesus para nós, do que os conselhos do amigo do trabalho, da vizinha, ou seja lá de quem for. Nós vamos ser sábios ouvindo os mandamentos de Deus. A lei de Deus não vai ser o nosso terror, ela vai ser o nosso prazer e a nossa alegria. O verdadeiro crente vai amar ouvir a Deus e dizer: sim, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor quer que eu faça na área sexual? É isso que o Senhor quer que eu faça na área financeira? É isso que o Senhor quer que eu faça na área relacional, de poder ou de onde o Senhor me colocar ou não? Vai ouvir a Deus, não ouvir o próprio coração, ouvir a cultura e o mundo ao redor. Esses irmãos, esses cristãos que sucumbiram, não estavam ouvindo a Deus e os seus mandamentos. Podem ter certeza. Ou estavam ouvindo a Satanás, ou ao próprio coração, a própria carne, ou maus conselhos que estavam ao redor. Nós não podemos negligenciar o perigo do pecado na nossa vida. Há muitas vozes nos nossos dias, sempre existiram, vozes mentirosas, vozes enviadas pelo inimigo, para nos desviar, envergonhar a Deus, nos fazer pecar, nos entristecer diante de Deus. Mas nós devemos ouvir a Escritura, os mandamentos de Deus na Escritura. Ame a Escritura, estude a Escritura, fortaleça a sua fé na Escritura.
Ouça Cristo falando com você, meu filho, ande por tal caminho, meu filho, fique esperto com isso, se desvie disso, meu filho, isso é cilada. Parece que é bom, mas não é, cuidado. Como nós erraríamos menos se ouvíssemos mais a Deus na Escritura. E por fim, ele vai trazer, além dessa orientação para nós recorrermos a Cristo, o verdadeiro salvo sempre recorre a Cristo, porque tem segurança e certeza da sua salvação nele. O verdadeiro salvo, ele ouve a Cristo. Ele quer viver uma vida de proximidade, de intimidade com esse Deus. Como que nós vamos dizer que amamos a Jesus se nós não ouvimos a sua voz? Se nós não damos atenção à sua voz? Isso não faz sentido. E por fim, versículos 5 e 6, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Por quê? Porque aquele que diz que permanece em Cristo deve também andar como ele andou. E aí nós aprendemos a nossa última lição. Nós devemos, o verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, viver uma vida de seguir a Cristo. Uma vida de santificação, uma vida de progresso. Um pecado que me aprisionava no meu início da carreira cristã, ele não pode continuar me aprisionando 20 anos depois que eu estou ouvindo a voz de Cristo, recorrendo a Cristo, entendendo a salvação em Cristo. Esse pecado já tem que ser banido da minha vida. Nós precisamos nos aperfeiçoar, ou melhor, ser aperfeiçoados no amor de Deus, andar como Jesus andou. Não é comum essa ideia infeliz de muitos cristãos que chegam, às vezes até para mim, pastor, você sabe como é, nós somos pecadores, então por isso que aconteceu tal coisa, como que justificando, bom, já que eu sou pecador, então eu posso viver do jeito que eu quiser, vai ser assim mesmo, isso é normal. Olha para o texto, era o que os falsos mestres diziam, o que João está dizendo, não. Eu estou escrevendo para que vocês não pequem, lutem contra o pecado entristece a Deus, faz separação entre vocês e Deus, lutem contra o pecado. Mas se todavia alguém pecar, é um acidente, irmãos. O Spurgeon dizia que os verdadeiros crentes, as ovelhas, também pecam, mas que só os porcos rolam na lama do pecado. O crente, ele vai criar, sabendo do que o pecado gera no mundo, dos males que o pecado faz. Olha essa semana, uma família destruída, uma comunidade da fé destruída, um governo destruído pelo poder do pecado, pela ação de Satanás através do poder do pecado. Nossas famílias, nossos relacionamentos, nossos negócios, nossa vida está em risco. Nós não podemos brincar com essas coisas. E por isso que o verdadeiro salvo, ele tem a necessidade de uma vida de santificação. E ele segue a Cristo. Ele busca andar como Jesus andou, não mais como ele andava quando não tinha Cristo. Fique atento a falsos mestres, falsos irmãos, falsos ensinos, que tentam incutir essa ideia na sua mente, no seu coração. Não, você é pecador mesmo, então é normal isso. Não é normal. A Escritura em lugar nenhum traz essa normalidade. E nós, irmãos, nós podemos obedecer nesse mundo por algumas razões. Eu queria que você pensasse comigo nelas para nós encerrarmos. Nós obedecemos porque somos obrigados. Muitas vezes nós fazemos as coisas na nossa vida porque nos obrigam. Outras vezes nós obedecemos porque precisamos. Às vezes a gente nem quer obedecer, mas se a gente não obedecer, a gente perde o emprego. Se a gente não obedecer, a gente é prejudicado em algum negócio. Mas Deus está procurando aqueles que querem obedecê-lo, porque desejam obedecê-lo. O verdadeiro crente, irmãos, aquele que pode ter certeza da sua salvação, como João escreveu para que esses tivessem a certeza. Eles vão passar esses testes que eu citei no começo do sermão. Eles vão olhar para a sua vida e vão perceber, o teste da fé, o teste do amor, o teste da santidade ou da santificação e o teste da perseverança, o teste do amor e o teste da perseverança. Como que eles vão perceber essas coisas constantemente na sua vida? Seguindo isso que eu disse para você, não brincando com o pecado, não achando que o pecado é coisa normal, lutando contra o pecado, buscando forças em Cristo, porque sozinhos nós não podemos.
recorrendo a Cristo, ouvindo a Cristo, seguindo a Cristo. Esse é o caminho da obediência, esse é o caminho do verdadeiro cristão. Ore por esses nossos irmãos que caíram, que tombaram nessa semana por causa desses pecados tão tristes, que difamaram o Evangelho, envergonharam o Evangelho. Mas ore por você, ore pelos seus familiares. Se você é pai como eu, instrua os seus filhos, aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, sobre os perigos do pecado. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde a oferta pelo pecado não está mais só em lugares impróprios, está dentro das nossas casas, muitas vezes, pela internet, pelos celulares, pelos amigos falsos, né? Que trazem coisas ruins para aqueles que são cristãos. Cuidado, irmãos, nesses dias. Uma vida de pecado, ela traz a morte e o inferno no final. É isso que a Escritura nos diz. Mas uma vida em Cristo, aquele que é o nosso advogado, o justo, que foi entregue propiciação pelos nossos pecados, sempre será uma vida de luta, mas uma vida de paz, de tranquilidade, de certeza do amor de Deus e de segurança de salvação. Que o Senhor te abençoe nas suas lutas, que o Senhor purifique para si um povo, né? Temente, reverente, que ama mais a voz dele do que os prazeres passageiros dessa vida. Que Deus te guarde, te dê força nas suas lutas e que você aprenda a ouvir sempre aquele que te ama mais do que aquele que te odeia, o seu inimigo. E que você sempre recorra a Deus, ouça a Deus e siga o Senhor Jesus. Tenham todos uma boa semana, na graça e na paz do nosso Deus. Forte abraço a todos.